Muito bem, estamos de volta para fazer o upsolving do evento que fizemos hoje, né, que é o ABC 239, evento que na semana passada teve dificuldades técnicas, então eles repassaram para hoje. E o que estava previsto para hoje, pessoal, que é o 240, vai acontecer amanhã, mesmo horário, 9 da manhã, então quem tiver disponibilidade aí para poder estudar, vocês podem fazer o 240 amanhã, vale a prática aí, o evento que ficou postergado para hoje, né. Acabei de projetar aqui o nosso placar das pessoas que estão se identificando enquanto brasileiros, né? De cara eu consigo identificar aqui o João, o Enzo e o Felipe aqui que estão da turma na minha frente. Pode ter mais, imagino eu que tenha, né? Mais outros estudantes que tenham ficado aí na minha frente da turma. Então esse foi um contexto mais interessante. Imagino que vocês, em média, devem ter resolvido mais problemas que da semana passada, porque os problemas A e B estavam um pouco menos complicados que o A e B da semana passada. Então, eu acho que aí no caso geral, vocês devem ter acertado mais questões. Me deem um feedback aí para eu ter essa percepção, ver se minha percepção está correta, né? Então, digite aí no chat quem é que conseguiu acertar a mesma quantidade ou pelo menos um a mais que a semana passada. Eu estou nesse caso, na semana passada não tinha feito a E. Essa semana eu fiz, me atrapalhei aqui, não deu tempo de terminar a F. Mas esse contexto eu acho que no geral estava um pouquinho menos complicado que o contexto da semana passada, em termos gerais, né? E pelo menos na parte inicial aí eu senti isso. Mas o Rafael disse que conseguiu duas na semana passada, Rafael. Você conseguiu fazer quantas? Eu quero esse comparativo pra gente entender se a gente está conseguindo manter o nosso desempenho e eventualmente subir, né? Essa é a métrica aí que eu tô querendo ter essa percepção. Se você puder me retornar aí. Dessas, na semana passada você tinha feito quantas? Você fez quantas? E além do Rafael, os outros também puderem se manifestar e eu agradeço, pessoal. Só pra gente ter uma percepção rápida. Aí, maravilha. O Rafael tá no caso que eu falei. Melhorou da semana passada pra cá, o que é excelente. Pegada agora no seu exemplo aí, Rafael, é esse, de manter os dois agora consistentemente e tentar começar a acertar eventualmente o terceiro, né? E eu continuo nessa. Professor, Oi, quem me chamou? é o Rafael. Oi, Rafael, pode falar. Eu quase consegui fazer um terceiro, só que eu gastei muito tempo para tentar entender um conceito na C, eu acho. Isso. A gente vai E comentar. a D, eu acho que faltou tempo para eu É, conseguir fazer. Rafael, eu vou te falar que o seu caso é exatamente igual ao meu e essa é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo, né? Você vê, observe que durante o contexto, como o tempo é limitado, algumas coisas nos atrapalham, né? Quando a gente tem essa percepção que faltou tempo, é porque você tá como eu, tô destreinado, tem tempo que eu não praticava, né? Que é você às vezes tem a ideia certa, mas a produção de um código que corresponde exatamente à sua ideia, a gente está tomando um pouco mais tempo do que necessário, né? E isso aí a gente só vai melhorar só realmente fazendo contas, fazendo listas e tudo. Eu fiz uma confusão aqui tremenda na questão E. Eu já sabia o que tinha que fazer nela, tomei 2 WA, e perdi um monte de tempo porque eu tinha a ideia certa, codifiquei certo e um aspecto da minha ideia eu codifiquei invertido. E para meu azar, como eu falei para vocês, eu tenho esse hábito, né? De eu faço a coisa errada, aí além de passar nos 3 casos de teste, estava passando em mais 10. Aí só faltavam 12, aí você começa, ué, o que está faltando aqui? Revisei o código 2, 3 vezes, então esse processo a gente vai acelerar com prática, né? Então essa sua percepção aí vale para mim também. Eu podia ter acertado a E muito antes e teria terminado a F, né? Que eu estava fazendo aqui, naturalmente não terminei. Mas é legal saber que você melhorou aí. Que vamos fazer isso, Rafael. Você tá aí, como você falou, já tá atacando a C, você deve acertar aí no próximo contest, talvez aqui 2 contests. Aí você faz isso, mantém a A e a B e vai acertando a C. Daqui a pouco você vai começar fazendo as 3 começar a atacar a D. E assim a gente vai subindo aí no scoreboard. Vocês podem ver que no Brasil todo, fora esse rapaz aqui que fez a G, todo mundo fez só até a E ou menos. Então não estamos mal. Ó. O João aqui foi o quinto melhor do Brasil. Semana passada tinha sido o primeiro. Aqui o Enzo o sexto. O Rafael não, o Thiago, o Fernando, perdão, que é o Kesp. Eu aqui em décimo e a coisa vai, é assim mesmo, a gente vai progredindo aí. Ninguém no Brasil fechou a prova, né? Lá nos outros países teve, mas aqui no Brasil não. Aí, o Gabriel conseguiu pela primeira vez 3. Excelente, Gabriel. Então pode ser que na próxima você continue acertando esse terceiro, eventualmente pode ser que você faça os 2 de novo, normal, aí na hora que você estabilizar no terceiro, vamos partir pro 4. Legal, bom saber que vocês estão melhorando. Vamos para as questões em si, então, para a gente comentar rapidamente aqui as questões do nosso evento. Alguém teve alguma dificuldade na questão A? Se alguém tiver alguma dificuldade, pode se manifestar, senão a gente passa já começa a nossa discussão a partir da B. Deixa eu abrir aqui os enunciados das 5 primeiras. Alguém não teve dificuldade com A? Imagino que não, né? Então vamos para a questão B.
Aqui alguns colegas reclamaram da questão da aritmética em ponto flutuante, né? Foi isso que eu estava percebendo dessa discussão. Quem foi que tinha me pedido para fazer a B? Puder conversar comigo aqui agora? Por favor, me lembre quem foi. Não sei se não está aqui conosco, não manifestou no chat, né? Mas alguém tinha me pedido para fazer a B. Foi o Arthur, professor, ele acabou de mandar mensagem aqui no chat. Ah, tá. Eu não sei o que acontece com o Teams, quem é que está transmitindo, às vezes o chat fica atrasado. Tá sem microfone, Arthur? Sem problema. O que acontece, Arthur? Essa questão aí, eu vi algumas discussões aí, vocês fizeram uma discussão interessante aí, antes de eu retornar, sobre a aritmética de ponto flutuante, mas esse número aí, em particular, essa quantidade que ele quer, que é o resto da divisão inteira por 10, que esse número aqui é o menor inteiro, né, o maior inteiro, perdão, que é menor ou igual a x. Eu não usei a aritmética de ponto flutuante para resolver esse problema. Então, lembra aquela dica primária, né, que a gente tem aqui em geometria, que é o caso. Dá para fazer sem float? Faça sem float, porque você não passa aperto, né? Essa quantidade, quando o x é inteiro, é justamente o operador de divisão da linguagem C. Como o valor de x cabe no long long, quando eu dividir 18 por 10, é 10 a 7. Então, os quocientes estão dentro do range do long long. Então, o que você tinha que fazer? Sendo o número inteiro positivo ou zero, dividiu por 10 está resolvido. Se o número for negativo, e é aí que gera a confusão, né? Por causa do negativo, não basta simplesmente você descartar a parte decimal, né? Então, o que você teria que fazer para poder, no caso em particular de um número que não fosse a questão da divisão aqui para você jogar o dígito fora? Quando o número fosse negativo, aí a estratégia que você faz é uma estratégia que a gente usa para calcular esse menor e o maior resto da divisão, né? Quando você quer se fosse o maior inteiro, no caso positivo, você somaria 9, né? Que é o maior resto possível por 10. Aqui você faz é descontar o 9 nos casos negativos. Então você faz x menos 9 e divide por 10. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui a minha submissão. Olha como é que meu código ficou. Opa, pegando aqui no placar, por isso não está indo. Aqui é porque tem um monte de papagaiada no template, ignora isso aqui tudo. Vamos lá para main. Aqui, ó, a resposta. Se o x fosse positivo, na verdade isso é até igual a zero, não botei maior, mas não tem problema. E, no caso contrário, subtrai de 9 e divide por 10, que dá exatamente a resposta correta. Então veja que eu li como long long, não usei a aritmética de ponto flutuante. Deu para entender a ideia aí, Arthur? Porque eu vi que vocês usaram daí da função para fazer o arredondamento, imagino eu aí, alguma coisa dessa natureza aí, com aritmética de ponto flutuante. Confesso, nem imagino que vocês podem ter feito, que eu já estava com essa ideia na cabeça e já codifiquei direto, né? Então, aqui é mais um caso onde não usar ponto flutuante é benéfico, né? A gente escreve um código muito mais enxuto, eu tenho certeza que os códigos de vocês em ponto flutuante deveriam ter alguma chamada de função, algum tipo de tratamento aí, certamente mais de uma linha tinha, né? Eu gosto de fazer código muito espaçado, mas a solução do problema é exatamente essa linha, né? Uma linha só. Tranquilo, ele dispensa aí a aritmética de ponto flutuante. Vamos ver aqui, temos uma participação aqui do Luiz Gustavo. Isso, exatamente, tentou usar o floor, né? Essas funções da biblioteca de matemática do C e do C++, elas têm, isso é uma coisa bem particular dessas linguagens, que é o seguinte, as funções matemáticas, elas têm várias versões da mesma função. Quer ver? Se vocês derem um man aqui no floor, vai aparecer aqui as funções, veja que aparece uma família de funções, que são a versão em ponto flutuante, que é a que você citou, Luiz, tem a para float com F sufixado e tem para long double com L sufixado. Então, se vocês forem usar uma coisa, quiser mais precisão, você tem que chamar a função adequada, porque às vezes você até lê e manipula em long double e vai e chama a floor, aí não resolve, né? Então essas funções tem que tomar cuidado que, a depender do tipo básico de ponto flutuante, você tem uma... Isso vale para... Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui o mando seno. Mesma coisa para o seno, tá vendo? Seno, versão em ponto flutuante, sufixado para float, sufixado para long double, e vale para todas, né? Mas como eu falei, corram de aritmética de ponto flutuante, porque é um convite sempre a dor de cabeça. Mesmo quando funciona, você vai ter que ter cuidado com muitas nuances. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu já até comentei na aula inicial, mas eu não vi o material. Olha só isso aqui, pessoal, que coisa... É nuances de C e C++, que serve só para a gente passar raiva, olha só. Deixa eu pegar aqui o código. Olha o código que eu vou escrever aqui, muito simples.
E é o tipo de coisa que você pode passar raiva e tomar um WA por causa disso aqui. Que você der azar, dependendo de como você fez as contas, a ordem das contas que você fez. Imagina que você está fazendo a saída é um número em ponto flutuante. Aí você fez conta e a conta vai dar zero, porque a última coisa que você tinha para fazer é multiplicar a quantidade que você tinha lá na sua variável x. Eu vou botar explicitamente um valor aqui, por 1, e a outra variável y tinha zero. Aí você falou, opa, 1 vezes 0 dá zero, resolvi. A C, vamos para casa, começa a tomar WA. E você não acha nunca o erro. E qual é o erro? Olha só. Vou compilar. Aqui não vai dar para compilar. Ah, botei lá. Dá para compilar sim. Então vamos compilar aqui g++. Nem.cpp. Compilei. E quando eu executar esse código aqui, olha vocês. O que vai acontecer? A.out. Menos zero. Olha a tristeza. Em representação de ponto flutuante a gente tem o menos zero. Aí se você está fazendo uma comparação por diff, que não é uma comparação que usa o valor absoluto para comparar, como é a comparação melhor para fazer ponto flutuante, você usa um diff ali, aí você imprimiu menos zero e pronto, a confusão está armada, você não acha nunca, porque quem vai imaginar que o problema é que no caso do zero você está imprimindo menos zero. Então a aritmética do ponto flutuante é muito cheia de nuances, né? Dá para estar assim, mas a custo aí de bastante dificuldade. E principalmente tempo, né? A gente acaba gastando tempo com isso aí e falta tempo nas outras questões mais interessantes, porque você ficou batendo cabeça com ponto flutuante. Então esse menor inteiro e maior inteiro dá para fazer usando esse recurso, né, de subtrair o resto no caso do menor aqui e de somar o resto no caso positivo quando é o teto. Né? Então calcular o teto. O que acontece nessa expressão x menos 9 mais 10? O que acontece, João Vitor? Quando você faz uma... vamos pegar aqui, deixa eu desenhar isso, que isso é interessante, porque eu explico logo os dois casos, e se vocês caírem em algo semelhante, depois vocês tornam a lembrar disso e usar a aritmética inteira. Quando aparecerem esses operadores e os operandos forem inteiros, você não tem necessidade de recorrer à aritmética de ponto flutuante. Olha aqui qual é a ideia. Quando você faz o menor inteiro maior ou igual que o número, no caso negativo, que é o que nos interessa, então o maior... Perdão, pessoal. Eu quero o maior inteiro que é menor ou igual que, por exemplo, menos 2 dividido por... Qual foi o caso que tinha dado menos 3? Acho que eu botou 27, né? Vou pegar 27 dividido por 10. Quando você dividir 27 por 10, vai dar menos 2,7. E o menor inteiro, o maior inteiro, que ainda é menor que 2,7, é o 3. Por causa da reta numérica, né? O menos 2 está aqui, o menos 2,7 está para cá e o 3 está para cá. O que você pode fazer, a primeira abordagem, é você trocar, em vez de calcular o menor inteiro, que é maior ou igual que menos 27 sobre 10, é você calcular o negativo do maior inteiro, que é o menor inteiro, que é maior que 27 sobre 10. Essa é a primeira abordagem, né? Porque qual é a ideia aqui, pessoal? Todos os números que estão à direita do 2, entre 2 e 3 aqui, eles têm que ser passados aqui para o menos 3. Então, nessa conta de aritmética de ponto flutuante, o que acontece? Como é uma divisão por 10, quais são os números que vão cair aqui? É os números que deixam o resto 1, que é o 2.1, o número que deixa o resto 2, que é 2.2, até o 2.9, que é os números que deixam resto quando dividido, né? 21, 22, 23 até 29. Esses casos todos aqui, você poderia botar aqui, um if, né? Se o número, o que você está usando lá no numerador, que é o x, se o x está entre 21 menos 21 maior ou igual que x, e o x é maior ou igual que menos 29, aí você teria que retornar o 3, né? A sua resposta é menos 3. Esse if aqui, veja que eu consigo cobrir todos esses casos fazendo o seguinte. Eu pego o x e subtraio o 9 dele. Porque se o x for 20, 20 menos 9 ainda vai estar fora aqui do menos 3. A divisão inteira vai dar menos 2. Se eu pego menos 29 dividido por 10, vai dar menos 2. Tá certo? Agora, do 21 em diante, quando eu subtraio menos 1, aí os resultados vão ficar agora, todos eles, no intervalo de menos 30 até menos 38. Exatamente. E todos eles, nesse intervalo aqui, quando divididos por 10, vai dar menos 3. Então, esse aqui é o segredo do menos 9. E menos 9 porque é o maior resto possível da divisão por 10, que é o denominador. Então, esse número que a gente usa para subtrair é o denominador. Se você pensa nesse primeiro caso aqui, para calcular esse número, é exatamente a mesma coisa. Qual é o maior número? Quando tem resto, é o próximo. Quando não tem resto, é o próximo número. Então, nesse caso aí, seria menos 27 mais 9 sobre 10, para dar 30 e pouco e dar 3. Então, esse negócio de somar o resto ou subtrair o resto
vem justamente disso. É para tratar os casos onde teria um resto não nulo e o resto muda a expressão que você vai usar, que é equivalente a essa condicional. Deu para entender a ideia, João Vitor? O Guilherme diz que em Python o operador parece que se comporta diferente, né? A gente precisa fazer esses ajustes aqui, né? Tem que dar uma olhada lá direitinho no Python, mas em C++ o entendimento é esse que eu escrevi agora para vocês. É bem interessante, né? Que você possa usar esse truque de somar o resto ou subtrair o resto para calcular esses operadores sem recorrer à aritmética de ponto flutuante, tá certo? E como o quociente aqui é 10, era sempre menos 9. E era o chão, né? Se fosse o teto, seria mais 9. Nos casos positivos, o negativo ficaria onde está e o positivo você somaria 9 se fosse o teto. Questão interessante essa. Vamos para o problema C. Alguém tentou o problema C e não conseguiu? Ficou com alguma dúvida? Quer conversar a respeito do problema C? Eu não consegui entender direito o que que é esse lattice point. Ah, quem foi que... perdão, não consegui ver seu nome, não É o apareceu. Rafael. Você levante a mão, por favor, só para mim poder te chamar pelo nome correto, que eu consigo chamar vocês e sabe com quem eu estou conversando. Então, foi o Rafael que me chamou agora, pessoal, perdão, aqui tá, apertei errado aqui, eu quero a parte do chat. Bem, Rafael, o que que acontece? Esse nome foi um termo que, infelizmente, a gente fez esse contest antes de chegar aqui, que é um tema nosso, né, da geometria, né? Então, realmente, o fato de você não conhecer o conceito pode ter te atrapalhado bastante, e é um conceito relativamente simples, Rafael. Eu não sei nem qual seria. Deixa eu lembrar aqui agora em português, de cabeça, eu já traduzi isso uma vez para botar no material, é treliça. É um ponto de uma treliça. O que que é isso? É um ponto Ah, cujas coordenadas são inteiras. Então você tem todo o plano cartesiano, aí você faz uma malha como essa daqui, onde todas as coordenadas são inteiras. Então você quer achar um ponto com coordenadas inteiras que tem essa propriedade. Então é isso aí que esse termo queria dizer. É uma pena que eles não tenham explicado isso aqui realmente, né? Que se eles tivessem. Nas notas, eles deram algumas notas, mas não Tem explicou esse notas, conceito, né? professor. Na primeira linha lá. Oi, foi quem fez o complemento? Perdão, perdi. Foi, é o Enzo, professor. Na notas aí ele explica. Explica? Na Que é um. primeira linha. Na primeira linha aí da notas ele fala. O Ah, então tá ponto aqui, é não. verdade. Eu confesso pra vocês que eu nem olhei as notas, né? Porque eu entendi o problema e sabia do que se tratava. Aí eu não li as notas, mas tá aqui realmente. Então, se você se restringir no plano cartesiano apenas as coordenadas inteiras, aí você está trabalhando em cima de uma treliça e ele tem essa nomenclatura aí. Tranquilo, Rafael? Deu para entender? acho que sim. Aí realmente, porque se esse problema fica no plano cartesiano liberado as coordenadas, aí você tem um problema de círculos, né? Porque aí todos os pontos aqui distantes a raiz de 5 unidades estariam no círculo, né? Aqui como são pontos sob a treliça, aí na verdade são esses a figura, são só esses 8 pontos que circundam exatamente a 2, 1, 2 menos 1, nessas 8 distâncias aí são os únicos candidatos à solução nesse caso aí. Alguém tinha levantado a mão, abaixou? Não sei se já entendeu o que eu ia explicar. O Luiz tentou 45 minutos esse problema. Ah, eu não acredito. Ele tinha feito o problema certo e estava imprimida a saída em maiúsculo em vez de minúsculo, né? Você deu bastante azar, o Luiz, porque geralmente o Etcoder não faz distinção de case quando é sim não. O cheque dele geralmente não faz essa distinção, né? Mas você pegou um caso aí que o cheque fez a distinção, né, e deu esse azar. Por isso que eu falei para vocês, mesmo sendo yes, eu nunca confio. Eu venho aqui e copio o output. Sempre que eu vou produzir meus prints, eu dou um copy aqui no output e boto lá no print. Parece besteira, né? Mas é justamente para não errar uma coisa assim e perder muito tempo, né? Como você falou, você perdeu um tempão aí numa coisa que você poderia ter acertado um pouco antes, né? Então, qual era a solução desse problema aqui em linhas gerais? Esses são os únicos pontos que estão exatamente a raiz de 5, né? Porque a raiz de 5 é fruto da soma desses dois quadrados. Então, como é tudo inteiro, eu tenho que ter um quadrado de um número inteiro mais um quadrado de um número inteiro que tem que dar 5, né? Então, para dar 5 aqui, o 5 não é quadrado de ninguém, né? Então, como eu escrevo 5 como quadrados? É a soma de 1 mais 4. Então, aqui a diferença entre as coordenadas x tem que dar 1 e a diferença entre as coordenadas y dá 2 ou vice-versa. Então, você faz as 8 possibilidades, né? 2 unidades de distância no x, você bota 1 unidade de distância no y, para cima e para baixo. 1 unidade de distância no x no sentido positivo, para cima e para baixo, 2 no y. No sentido negativo é a mesma coisa, né? Menos um passo no x é 2 no y. E 2 no x é menos 2 mais 1 e menos 1 no y. E vocês podem pensar, inclusive, que é o movimento do cavalo no xadrez, né? O movimento do cavalo é exatamente esse. Você andar duas posições em uma direção cardial e uma na ortogonal, né? Sendo para a esquerda e direita ou cima e baixo.
Então, para cada ponto da entrada, a entrada tem valores grandes, mas para cada ponto da entrada eu só tenho 8 candidatos que tem essa propriedade. Aí você faz esses 8 candidatos para o primeiro ponto, os 8 candidatos do segundo ponto. Aí para cada ponto desse conjunto aqui, você procura se ele eventualmente pertence ao segundo conjunto. Você pega a interseção desses dois conjuntos. Se a interseção não for vazia, tem solução. Tá certo? Se você quiser saber exatamente quem é, dá para saber, porque no cálculo da interseção dá para saber um desses pontos de interseção, né? Mas se há interseção entre esses dois conjuntos, você tem solução, tá certo? E de novo, a gente não recorre em hora nenhuma à aritmética de ponto flutuante, embora a raiz de 5 esteja aqui, porque as coordenadas desse ponto são inteiras, então somar mais 1 e menos 1 aí, menos 2 e mais 2, permanece inteiro. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar aí a solução do problema C? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma observação sobre ele? Aqui a gente teve, deixa eu olhar aqui no scoreboard de novo. Vamos lá. Perdão, pessoal, eu vou apertar às vezes aqui o mouse para destravar ele. Ele está em cima de um link aí da barra de atalho e sai do Teams e ele desconecta, né? Então, olhando aqui no scoreboard, só para a gente ter uma noção aqui por alto, até o problema C, né? Eu acho que era um bom corte para quem está começando agora, tá nesse intervalo ali, entre a B e a C. Seria aí uma posição interessante. Se você conseguiu fazer entre 1 e 3 problemas, você está nessa faixa de quem está começando, né? E tá bem legal. Se a gente passar aqui entre os brasileiros aqui, que a gente olhou aqui, a gente tem bastante gente que fez até 3 problemas, né? Então, 32 dentre os brasileiros que participaram fizeram entre 2 e 3 problemas. Tem bastante gente que fez os 2 primeiros, que é bem legal também. Então, se você fez o A e o B, ficou aí na tentativa de fazer o C, tá bem legal. Até num problema remete ao cavalo, né? No fim das contas do xadrez. Então, esses 3 aí você pode estudar essas soluções. E se você fez o A, estuda bem aquela solução que eu propus para B. Se você fez A e a B, tenta entender o que eu estou fazendo aqui na C para que no próximo contexto você continue tentando manter aquilo que você já sabe e dar esse passo extra. Vamos começar a discutir agora os dois um pouco mais sofisticados. O pessoal perguntando se eu cair, é isso, é porque o mouse fica travado. E quando eu aperto no mouse para ele movimentar, aí às vezes ele está sobre a guia aqui e muda para um dos atalhos, aí pronto. Ele sai do Teams. É um erro que eu cometo de vez em quando. Eu tenho que lembrar de deixar o mouse nessa tela aqui. Esse problema aqui, esse aqui não é um problema difícil, por incrível que pareça, pessoal. Eu acho que vocês podem ter se assustado ou não deu tempo de ler, que eu acho que também é um problema comum, mas quem leu e não fez, às vezes achou que ele era um pouco mais complicado do que ele era. Eu, inclusive, a primeira escrita que eu fiz dele, ainda bem que tinha esse quarto caso de teste aí, é o terceiro ou quarto? É o terceiro. O terceiro viu que eu realmente tinha feito uma bobeirinha na hora de codificar. Evitou de eu tomar um WA, porque esse teste case pegou pra mim. Alguém tentou fazer esse problema e acha que poderia ter feito e se atrapalhou? Alguém quer comentar esse problema? Algum voluntário? Algum candidato? Aliás, pessoal, podia até que vocês me dêem feedback agora que eu voltei. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Às vezes eu estou falando sozinho, estão sabendo? Perdão, pessoal, eu voltei e estava por algum motivo mutado. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá, maravilha. Eu tô aqui dando aula pra parede, né? Que eu tô achando que vocês estão me ouvindo. Perdão, pelo menos na gravação do YouTube vai pegar naquele captura meu microfone direto aqui, sem passar pelo Teams. Perdão, pessoal, eu comentei que o C, alguém quer... Deixa eu voltar no C rapidinho. Alguém quer fazer alguma observação adicional sobre o C ou a gente pode avançar para o problema D? O que eu tinha comentado aqui e ficou mutado para vocês é que essa faixa inicial do A até o C marca, no caso geral, né, tem como semana passada exceções, o range onde você deve estar hoje. Se você está começando o TEP pela primeira vez, então você tem que acertar entre o A e o C. Não importa muito ainda hoje se é 1, 2 ou 3 entre eles. O importante é, se você acertou o A, que você estude a solução que eu propus para o B. Você acertou o B e tentou fazer a C e não acertou, estude essa solução do C aí, para que você tente manter essa regularidade. Se você chegar no fim desse semestre TEP acertando sempre o A e o B
e ocasionalmente acertando o seu, eu acho que você já teve um progresso aí digno de um semestre de estudo de programação competitiva, né? Claro que tem gente que vai conseguir um pouco mais longe e às vezes a pessoa vai ainda ficar ali acertando sempre o A e às vezes se atrapalhando o B. Normal, tem essas variações aí, mas é importante a gente manter uma consistência naquilo que a gente já sabe e tentar dar esse passo extra. Esse passo extra vem do estudo das soluções daquele problema. Principalmente quando você leu e tentou fazer o problema, o estudo é muito efetivo. Então quem tentou fazer a CI, pensou, tentou escrever alguma coisa, ver a solução e acerta é muito importante aí para continuidade desse estudo. E eu abri falando antes de perceber que estava mutado, é que esse problema D não era tão difícil quanto parece. Isso aqui é um problema D mais fácil do que a média, né? Eu fiz uma codificação inicial que deu WA nesse terceiro caso aqui, que é o que eu estava mostrando. Ainda bem que deu, né? Eu ia tomar um WA de bobeira. Foi falha só de atenção na hora de codificar, mas é um problema relativamente fácil, né? O que pode assustar aqui é essa ideia de jogar de forma ótima, né? Então, quando a gente está com um jogo de dois jogadores e joga de forma ótima, você tem que entender o seguinte: imagine que os dois jogadores tivessem condições de prever os movimentos do outro e soubesse todos os possíveis resultados possíveis de todas as combinações possíveis do jogo. De posse dessas combinações, aí ele decide o seu movimento. Isso é jogar de forma ótima, tá certo? Se você entender isso, o problema torna-se um problema menos complicado do que parece aqui. Tá, eu não estou compartilhando a tela, né? Porque essa queda no Teams estragou todo o meu setup aqui. De novo no vídeo, pelo menos vai permanecer ok, né? Eu peço desculpa para vocês mais uma vez. Então, eu tenho esse problema D, onde eu tenho dois jogadores, um vai dizer um número no intervalo de AB, o outro vai dizer um número no intervalo de C até D. E se a soma dos números for primo, o Aoki ganha. Se a soma dos números não for primo, o Takahashi vence. Então, imagine que o Takahashi soubesse, quando ele escolher um desses números, qual seria o número que o Aoki escolheria e vice-versa, né? Eles vão jogar de forma ótima, né? Então, para qualquer número que o Aoki escolher, o Takahashi, cada um dos números que o Takahashi escolher, o Aoki vai ser inteligente o suficiente para saber, opa, para esse número eu vou escolher dentro dos que eu posso, o que com certeza dê um primo, né? Então ele não vai deixar passar barato. É como você pode pensar em duas pessoas jogando o jogo da velha, onde ninguém vai perder porque todo mundo sabe ou ganhar ou se defender o suficiente, né? Ninguém vai fazer um movimento desatento que você possa levar a vitória, né? Então o que resta ao Takahashi? Sabendo que o Aoki não vai dar moleza para ele tem que escolher um número que ele tenha certeza que qualquer um dos números do Aoki não vai servir para transformar aquilo em um primo. Então essa é a ideia central desse problema D. Aí eu vou convidar alguém para participar comigo. Alguém tentou fazer esse problema D e não conseguiu? Eu cheguei a escrever um código, deu um WA? Alguém teve nessa situação? Eu não consegui escrever muito não, mas eu fiquei com dúvida nessa parte de jogar, de jogo ótimo. Isso. E você entendeu o que Isso eu foi estou o que tentando botar agora, Rafael? Você pegou essa ideia do fato? O que eu seria jogar entendi um ótimo? pouco, mas eu ainda não sei, eu não saberia fazer, verificar que os dois estão jogando De de forma ótima, né? forma. Então eu vou repetir aqui e vou te mostrar um código para sedimentar melhor essa ideia, Rafael, para você e para os colegas. Jogar de forma ótima significa o seguinte: o Takahashi tem ali B menos A mais uma escolhas, né? Como o Takahashi vai jogar de forma ótima, ele sabe dizer para cada uma dessas escolhas se ele ganharia ou perderia. É isso que é jogar de forma ótima. Quando ele tomar a decisão, ele sabe porque você pode imaginar que ele tivesse um computador, ele fosse inteligente o suficiente para prever o movimento ali do Aoki em qualquer circunstância. E sabendo que o Aoki joga de forma ótima, ou seja, dada aquela escolha do Takahashi, o Aoki faria a melhor possível, o Takahashi vai fazer? Ele vai olhar todos esses números e vai pensar o seguinte: se eu escolher o número A, o Takahashi consegue completar ele como primo. Então isso não é uma jogada boa para mim. O A eu não vou jogar, eu vou tentar agora o A mais um. Ele falou, pô, o A mais um somados ali com qualquer um daqueles números entre C e D não dá primo. Então eu escolho esse número e o Takahashi não vai ganhar porque o Aoki não tem o que fazer. Isso é jogar de forma ótima. Em termos de código, o que eu vou fazer? Como o A, B, C e D são muito pequenos, eu vou fazer um algoritmo quadrático. Em que sentido? O meu algoritmo vai ter um laço for navegando do A até o B. Do A até o B eu vou passar de C até D. E eu quero saber se algum desses valores de C mais D, quando somados com A, dá um número primo. Se der um número primo, aí o Takahashi não pode usar o A, ele continua a verificação dele por A mais 1. Se ele passou em todos os números aqui, somou com o número que ele escolheu, não deu primo, ele retorna imediatamente que ele ganhou. Deixa eu mostrar aqui o meu código para você, que vai ficar mais fácil vendo isso já escrito, né? E o código ficou bem curto também. Aqui, ó. Tira a papagaiada do template. Vamos aqui, ó. Então a função é essa, ó, tá vendo? O I é a escolha do Takahashi, está entre A e B.
marquei aqui como uma booleana, justamente para não ficar botando muita condicional, ele bota só uma no final, né? Ok, está dizendo que isso aqui, o número, por enquanto não é primo, né? Se ok para saber se existe uma combinação prima. O nome ficou péssimo, né? Mas falta de criatividade, botei ok e segui adiante. Escolha um J, que é a escolha do AOC. Então a AOC vai escolher um número entre C e D. Eu olho todos eles. Para todas as possibilidades, eu verifico se I mais J é primo. Se for primo, esse ok vai vir com verdadeiro. Se ele chegou aqui falso ainda, ou seja, não há uma combinação que torne I mais J primo, então o Takahashi é o vencedor. Se eu esgotar as possibilidades do Takahashi e não entrar aqui, é porque o Aoki é vencedor. O que falta aqui é só uma rotina de primalidade. Eu fiz uma bem simples, que os números eram pequenos, né? Número menor que 2 não é primo, 2 exatamente é primo, qualquer outro par não é primo, e passando em todos os ímpares. Se eu achar um divisor de n, veja que eu vou só ter a raiz quadrada. Ele não é primo, caso contrário, ele é primo. Então, no fim das contas, o coração da solução é só esse aqui, esse laço duplo. Tranquilo, Rafael? Deu para entender a ideia? Entendi. Então, quando você pensar em jogar de forma ótima, significa a pessoa vai tomar a sua decisão e ele tem ali. Imagina que a pessoa que joga xadrez de forma ótima, Rafael, desde o primeiro movimento que ele fizer, ele já sabe todos os possíveis desdobramentos. Ele já sabe se aquele movimento vai levar ele a uma vitória ou derrota. E quando você joga de forma ótima, pode ser que o primeiro movimento não te garanta a vitória. Agora, tem um determinado momento do jogo da partida de xadrez que você fizer um determinado movimento, pode ser que esse movimento, se você tivesse um computador que exaurisse todos os movimentos possíveis a partir dali, seus e do seu adversário, falasse, olha, não tem mais jeito. Se eu continuar essa árvore de todas as possibilidades, todas elas convergem para a sua vitória. Aí nessa teoria de jogos se dá o nome de winning move, né? Então é o movimento que você fez e já era. É aquele movimento que você faz no jogo da velha. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vocês devem conhecer, isso é bem conhecido. Você está jogando o jogo da velha, né? Se a pessoa, começou com X aqui no centro, aí a pessoa é principiante de jogo da velha, jogou ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. A partir do momento que eu jogar em qualquer uma das diagonais, isso é um winning move. Por quê? É um movimento que eu faço e a partir desse momento não tem agora defesa para esse outro jogador de tal forma que ele evite que eu ganhe, né? Porque eu sei todos os desdobramentos e existe agora uma linha claramente que resulta em minha vitória, independente do que ele faça. Então, se ele jogar em qualquer posição agora do tabuleiro, basta eu escolher mais uma dessas diagonais aqui, a depender de onde ele jogou, e garantir que isso vai resultar na minha vitória. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa que está jogando reconhece na árvore de possibilidades um mini move, ele vai usar por ele, claro, ele vai garantir a sua vitória. E no caso do opositor, a mesma coisa. Se o opositor achar uma situação que ele vai saber que dali para frente a vitória passa a ser dele, é que ele é um winning move a favor dele. Essa solução que a gente fez aqui agora de busca completa, essa é bem comum, inclusive, Rafael, em teoria dos jogos, porque isso é quando o jogo tem um número de possibilidades factível de você olhar uma por uma, né? Na prática, às vezes o jogo tem um número de possibilidades muito grandes, mas existe algum padrão que garante essa vitória. Um exemplo bem interessante é o jogo de Nin, que você pode procurar aí depois, que o Nin tem uma propriedade que a forma binária das pilhas de Nin te diz já quem vai ganhar, independente do jogo. Como é que o jogo vai se desdobrar, né? Se a pessoa jogar de forma ótima, vai dar o primeiro ou o segundo jogador, né? Então a teoria dos jogos é bem interessante e esse conceito de jogar de forma ótima aparece de vez em quando em problemas de competitiva com esse contexto que eu estou te explicando agora. Tranquilo? Deu para ter uma ideia geral aí dessa questão de jogar de forma ótima? Sim, Maravilha. Obrigado, Rafael, pela participação. Tá aí um comentário e um código da questão C, da questão D, perdão, e eu também cheguei a mandar um código aqui, 2WA primeiro, depois mandei um código AC para o problema E. O problema E e o problema F eram problemas de grafos, né? Então é um semestre que a gente não fez anteriormente, foi justamente o semestre passado, no semestre de grafos, então quem não estudou grafos provavelmente não faria essa questão, né? E também já é uma questão uma questão mais avançada. Mas a questão aqui é que você tem uma árvore, os vértices são numerados de 1 até n, a raiz dessa árvore é o vértice número 1, você tem ali as arestas conectando esses vértices, e você tem cada vértice um número associado a ele. E a ideia é que você vai fazer consultas nessa árvore. Você quer saber, cada árvore, cada vértice que você escolhe, ele é sub-árvore de outra, sub-raiz de outra árvore. Você quer saber qual é o késimo maior valor que está armazenado ali. Claro que se você fizer isso, responder 10 elevado a quinta perguntas e cada uma vai passar potencialmente em todos os vértices da árvore, pensando que todas as consultas fossem na raiz. Então você teria que olhar todos os vértices da árvore, você teria 10 a décima TLE. Então você tem que tentar fazer essa consulta de forma eficiente. Essa que é a ideia dessa questão. Eu vi que os colegas fizeram, alguns fizeram também, então eu vou
botar aqui inicialmente uma explicação na minha ideia, né? Então depois os colegas que fizeram também quiserem contribuir, se de repente pensaram de forma diferente. Eu acho que eu pensei de forma muito complicada, pelo menos para implementar, e que resultou inclusive no meu erro, né? Mas qual foi a minha ideia? Eu não processei essas consultas na ordem que foi dada na entrada, embora você tenha que imprimi-las na ordem da entrada, eu reordenei as consultas para que as consultas pudessem ser feitas, respondidas na ordem das folhas para a raiz. Então eu fiz uma travessia em largura, usei uma BFS e reordenei os vértices da árvore de tal forma que eu começasse a processar nas folhas, e para as folhas eu ia propagando os resultados para os seus pais até que chegasse a raiz. Então para cada vértice eu guardei o pai durante essa travessia, para me saber, e também qual era essa ordem. Então vindo das folhas, o que eu fazia? Eu mantive um vetor com hips binárias, né? Com uma priority queue do C++, onde era uma min heap, que eu guardava ordenado pelo menor valor que está presente, né? E parece até contraditório. Eu cheguei a escrever isso primeiro, depois eu fiz a bobagem de apagar e depois tive que botar de novo, que é isso mesmo. Quando você quer manter os K maior valores, você tem que botar uma min queue. Por que isso? Uma heap de mínimo. Porque você vai inserindo no mínimo, e o que foi legal, o que me deu a ideia que dava para fazer essa abordagem é porque o K é pequeno, então eu só preciso manter no máximo 20 nós nessa heap. Se eu entrar no 21º nó, o menor de todos eles vai ocupar a posição do topo. Então ali eu vou ter os 21 primeiros números com o menor deles lá no topo, e eu quero manter os maiores, então eu descarto o topo. Aí volta a ter 20, o menor dentre os 20 sobrados vai ficar no topo, e o maior está ali na heap em algum lugar, né? Então o que vai acontecer? Feito isso, eu vou vou num vértice, insiro o x associado dele na heap que está associado a esse vértice. Venho processando essa heap e respondendo as consultas que para cada vértice estão ordenadas para serem respondidas. Eu ordenei erradamente na primeira vez do menor para o maior, né? Do menor K para o maior K, sendo que a ordenação tem que ser contrária, né? Porque o mínimo que está lá na árvore, se tem 20 nós, é o 20º, não o primeiro, e foi por isso que eu tomei 2 WAs. Então eu ordenava elas dentro do vértice da posição maior para menor e vinha respondendo isso, né? Tirando dessa árvore, e à medida que eu tirava dessa heap binária, eu passava para a heap binária associada ao pai. Então eu vinha subindo assim e respondendo todas as consultas, depois imprimia as consultas na ordem devida da entrada, né? Não na ordem que eu processei. Então eu segui esse caminho, só me confundi nesse sentido, que quando você monta uma min heap, você consegue manter os K maior valores, desde que a partir do momento que ela exceda o valor de K, você vai descartando o topo, né, para manter no máximo K. Aqui no caso o 20, que é o limite que eu usei. E lembrando que quando você for fazer o processamento, quando você for removendo dessa heap, você vai tirar o 20º, depois o 19º, e o maior sai por último. Então você tem que processar as consultas em ordem decrescente, né? E não crescente, como eu fiz. Foi o último detalhe que faltou, e demorei a tentar isso, que como eu falei, chegou a passar em 15 casos de teste, em 13 casos de teste, e ficou faltando 12. E eu fiquei olhando a limites, pensei que era uma coisa ou outra, e quando fui ver, realmente era só esse detalhezinho. Mas ficou um código bem extenso, até um pouquinho ruim de ler, né? Mas foi exatamente essa ideia que eu passei para vocês. Deixa eu mostrar aqui em linhas gerais aqui, ó, tá vendo? Foi 3 WA para ficar esperto, para prestar atenção no que está fazendo. Eu tinha pensado certo, mas operacionalmente eu não fiz o código fazer isso aqui. Então tá, ó, a parte inicial, que eu tenho processamento na ordem da travessia por largura, né? Eu vou fazer a travessia por largura e vou estabelecendo a ordem que eu visitei os vértices, né? E para cada vez que eu descobrir um vértice, eu marco quem é o pai dele. Depois eu reverto a ordem para partir das folhas para a raiz, porque essa ordem aqui inicial é da raiz para as folhas, né? A cada nível. Aqui é a rotina que atualiza a fila com prioridade. Eu vou inserir na fila associada ao o valor x, e veja que ela é uma de mínimo. No C++ acaba com essa sintaxe aqui um pouco mais enjoada, mas é a fila de mínimo. Você também pode botar os negativos na fila padrão com esse até o int aqui, que também funciona. Quando o tamanho excedia 20 unidades, e foi um dos erros que eu cometi, que eu botei menor igual aqui, que foi o primeiro erro, que eu identifiquei que de fato estava errado, aí você tem que dar um pop para ela manter o tamanho máximo de 20. Então, preparo a ordem, preparo o vetor com as respostas e preparo essas filas de prioridade, né? Vou processar o U, atualizo a fila do U com valor de x, vejo quantos são, vejo qual é a posição do nó que está no topo, é justamente o tamanho dessa PQ, aqui é onde eu estava começando em 1, foi só trocar isso aqui, tirar o 1 e botar isso aqui, meu código passou a ser um código AC. E vejo quem é o pai do U. Então, para cada uma das consultas agora ordenadas, eu botei negativo lá justamente para que seja decrescente, por isso que eu inverto o sinal do K de novo. Enquanto ele for menor que K, eu vou descartando o topo da fila do U e passando esse topo antes para a fila do pai dele, que é o P.
Então agora no topo tem a enésima posição e no final, se eventualmente tem nós remanescentes, eu tiro todos eles para passar para a fila do pai. Quando eu respondo a questão, eu sei, porque quando eu guardo da consulta, eu boto qual é a késima posição e qual é o número da consulta na versão original do problema. Então, quando eu preencho a resposta, eu já boto a resposta da consulta na posição adequada. Então, no final, é só pegar a resposta e imprimir uma linha por vez. Vejam que eu boto aqui a posição com negativo para que na hora que eu der o sorte dessas consultas, eu botei como um 7, tá vendo? Venha da maior posição para a menor posição. Deixa eu ver aqui. Quem foi que mais que fez aqui essa questão? Deixa eu dar uma olhada aqui nos stands. Eu sei que o João, o Enzo e o Fernando fizeram. Um de vocês pode se manifestar? Vocês fizeram como eu fiz? Vocês fizeram diferente? Eu achei meu código meio longo para codificar, né? Ficou com mais de 100 linhas e de repente dá para fazer um pouco mais curto. Alguém fez alguma coisa diferente disso? Professor, Oi, Enzo. é o João, Oi, aqui. João, perdão. Eu vi foi o nome do Enzo piscando em negrito aqui. Oi, João, pode falar. Então, eu fiz, foi basicamente o core da ideia é o mesmo. Isso, Eu armazenei em cada ponto os 20 melhores isso. e a pesquisa foi em odd 1. Só que eu fiz um pouco diferente, eu usei o DFS e eu ia até a folha, aí eu processava quais eram os 20 melhores, ou se tinha os 20 melhores, Isso. e na volta eu ia atualizando os pais até chegar na raiz. Entendi. Então você fez uma travessia diferente e em vez de usar uma fila de prioridade, quando é que você fez para manter essa ordenação? Você deu sorte depois na hora das consultas? Não, não, é porque quando eu ia atualizando, eu pegava os 20 melhores dos filhos Isso. e jogava na Priority Queue. Aí depois dessa Priority Queue eu jogava de novo no vetor. Ah, entendi. Então, em vez de fazer o processamento da prática como fiz, fazendo no for e olhando a posição, você extraiu todos eles de uma só vez no vector para poder ter na ordem já correta e já pegar cada um em O1, né? Aham. Entendi. Então, deve certamente essa parte aqui, né, que a gente está falando, a sua deve ter ficado mais curta, né? Com essa parte aqui que eu pegava, à medida que eu fosse fazendo a extração aqui da fila de prioridade, eu estava mantendo aqui o índice, né? É, meu DFS ficou bem curtinho. Uhum. Legal, excelente. Depois eu vou dar uma olhada lá no seu código só para ver. Porque eu não gosto, mesmo quando a solução tá certa, meu código fica comprido demais, eu procuro saber se existe um jeito de dar uma reduzida de umas 20, 40 linhas aí, porque isso é tempo de contest, né? Vou dar uma olhadinha depois na sua solução. O Enzo tinha aberto o microfone, você fez diferente, Enzo? Seguiu a mesma linha que o João, como é que você fez? Não, foi a mesma ideia dele. Eu também fiz uma DFS, só que aí em vez de usar um vetor, eu usei um board grid sec, né? Uhum, Mas a ideia foi a mesma também, porque o K era pequeno. Aí uhum, foi a mesma coisa, eu construí a DFS e depois respondia tudo online. uhum. Legal, vou dar uma olhada também na sua variante. Excelente, temos aqui então as soluções dos 5 primeiros que a gente conseguiu fazer. Eu comecei a fazer a F, mas como eu não tenho certeza que a minha ideia vai passar porque eu não finalizei o código, então eu nem vou poupar vocês de uma explicação que eventualmente pode estar errada, né? Mas assim que eu conseguir passar ela, eu adiciono a solução dela aqui também no Teams. Eu vou limpar meus códigos, tirar essa parte aqui do debug, esse lixo todo aí, para deixar só o que interessa, e boto para vocês aí na pasta que eu estou botando a solução dos contextos aqui no Teams para vocês poderem estudar. Temos duas mãos levantadas, deixa eu ver quem são. O Guilherme. Oi, Guilherme, pode falar. Professor, você poderia explicar de novo o formato do input da questão que eu não entendi muito bem Ah, o a formato da parte entrada. que vai ler a árvore. Tá, ok. O que vai acontecer? Eu vou voltar aqui na entrada. O que vai ter aqui? O primeiro par de números é o número de vértices, né, e o número de consultas. Aqui, para cada vértice, tem um número associado. Então, você lê um vetor aí para guardar esses valores. Aqui foi o primeiro ponto que eu estava bobeando, né? Porque você tem em uma árvore, a garantia é que a árvore tem n-1 arestas. Então, uma árvore, além dela ser conectada, ela tem a propriedade de ter exatamente n-1 arestas, né? Então, aqui, eu também, tentando achar o erro, eu tirei uma coisa que estava certa e tive que botar de novo, né? Que numa árvore, em geral, a árvore ela é bidirecional, né? As arestas vão nos dois sentidos. Então, para cada par A, B e I, você bota uma adjacência no A em relação ao B e no B em relação ao A. E na hora da travessia você trata isso. E aqui são os valores das consultas. Cada consulta quer saber, para o vértice indicado no primeiro elemento par, qual é o késimo maior valor. Tá certo? Então, quando você pega aqui até a árvore aqui. Ó. Por exemplo, essa árvore subárvore começa no 2. Ele tem 3 vértices.
O maior valor é o 5, esse é o k igual a 1. O 3 é o segundo maior valor, é o k igual a 2. E aqui é o k igual a 3, que é o terceiro maior valor. Essa que é a ideia. Tá certo? Aqui ele botou o número do vértice com o número associado, mas nos outros exemplos os vértices têm outros números associados que não o número natural do vértice. Tá? Então tem o número do vértice e o número que o vértice contém. Deu para ter mais ou menos ideia, Guilherme? Ou qual seria a sua dúvida em especial, se eu não cobrir ela aqui nesse... Tive uma dúvida no valor do vértice, essa primeira, segunda entrada que vem o 1, 2, 3, 4, 5, como é que ficaria, por exemplo, a árvore no segundo exemplo que ele deu? Nesse segundo exemplo, deixa eu desenhar aqui. É uma árvore com 6 vértices, né? Então essa árvore aqui, o que, que ela tem? 6 vértices, 2 adjacências. Vamos desenhar ela aqui, você vai começar a entender. Deixa eu puxar aqui um pouco mais para baixo. Vai dar para botar aqui. O vértice 1, o vértice 2, 3, 4, 5 e 6. Então esses são os 6 vértices. Ele está falando que o vértice 1, 2 e 3 estão associados com o número 10. Então dentro desse vértice tem 10, 10 e 10, tá certo? E o 4 tem 9 e 8 para os outros. Então esses são os números associados. Esse número aqui dentro do vértice é o que vai para a resposta. Agora tem as arestas. O 1 conectado com 4, 2 com 1, 2 com 5. Temos também o 3 com 2 e o 6 com 4. São 5 arestas. 1, 2, 3, 4, falta uma mesmo. E o 6 com 4. Então essa aqui é a nossa árvore. Aqui, naturalmente, ela está enraizada aqui no 1. O jeito que ela está desenhada aqui não parece muito uma árvore, mas é uma árvore. E eu tenho duas consultas. Qual é o quarto maior valor associado ao vértice 1? Vou desenhar ela na forma enraizada. O 1 está na raiz. O 1 tem uma aresta para o 2, que também tem o número 10 dentro. O 1 também tem uma aresta para o número 4, que tem o 9 dentro. O 4 tem uma aresta para o 6, que tem o número 8. O 2 tem uma aresta para o 3, que tem o valor 10. E também tem uma aresta para o 5, que tem o valor 8. Então, dos valores que tem no 1, você quer saber o quarto maior. O maior é 10, o segundo maior também é 10, o terceiro maior é 10, o quarto maior valor é 9. Tranquilo, Guilherme? Oi? Oi, perdão, não entendi. Agora tomou medo. Tomou medo seria assim. Eu confesso Olá, que não entendi o Arthur falando. E você, Guilherme, conseguiu entender aqui o conceito? Entendi sim, professor. Eu tava em dúvida mesmo nessa parte da aresta, da ligação mesmo. Tá, maravilha. Deu para acompanhar agora melhor? Agora eu entendi. Vou Perfeito. tentar fazer de novo. Maravilha. Obrigado, Guilherme, pela participação. Vamos ouvir agora o Rafael. Oi, Rafael, pode falar. O meu mouse está aqui. Alô? Oi, Tá me Rafael, ouvindo? pode falar. Tô ouvindo. A minha dúvida é na lista 2 do VJudge. Lista problema? 2. Ok, deixa eu entrar lá então. No problema B, Lista 2. Vamos lá, contests. Essa propaganda no meio do caminho. Tá. Acontecendo ainda, lista 2. Problema B. Ok. Vamos lá. Então, o TAC fez... eu interpretei que, assim, se você encontrasse, no mínimo, 3 pares de dados iguais, né, um seguido do outro, Uhum. o problema já deveria acabar e estava tudo bem. Isso. Então, eu criei uma função, né? Então, a partir do momento que a função identificasse 3 números, 3 pares de dados, um seguidos do outro, Isso. né? Igual, ele já retornava com Sim. a resposta. E se não, ele ia... Continuar aí o processo, né? Aí retornava como não. Uhum. E eu fiz desse jeito assim e acabei recebendo um wrong answer. E eu não... Ué, que estranho, eu não porque sei o seu raciocínio está correto, a interpretação correta do problema pode ser alguma falha de implementação, Rafael. Alguma besteirinha que passa que a gente não percebe. Você tem o código aí? Se você me mandar ele, a gente olha agora. Tem. Me manda aí no chat, por favor, que eu já boto aqui no terminal e a gente olha agora.
Enquanto o Rafael me manda, pessoal, o problema é o seguinte, você tem N resultados do lançamento de um par de dados e ele quer saber se aconteceu a coincidência de você tirar números iguais em ambos dados 3 vezes consecutivas, né? Então, é o que acontece aqui nesse input, ó. Você tira um duplo 6, um duplo 4, um duplo 3, é sim. Aqui você tirou um duplo 1, um duplo 2 e o duplo 6 aconteceu depois, mas como eles não foram consecutivos, a resposta é não. E aqui, novamente, a resposta é sim, porque você tirou, inclusive, mais de 3, né, consecutivos. Essa que é a ideia. O Rafael explicou aí corretamente a questão da interpretação, mas o que aconteceu comigo eu já expliquei para vocês e reforço. Eu interpretei o problema aí corretamente, mas transformar isso num código C válido tem nuances da linguagem C, né? Que a gente tem que, eu sei do C++ que a gente tem que atentar, e às vezes passa uma besteirinha, a gente não percebe, porque a ideia na cabeça da gente está correta, né? A questão do algoritmo que resolve o problema é aquele mesmo. A concretização disso é que vai, por um lado, demandar aí uma atenção da gente, um cuidado que a gente vai desenvolvendo com a escrita e também para a gente conseguir fazer isso de forma um pouco mais acelerada, para a gente ganhar tempo na competição para ler os outros problemas. Aí tem que praticar um bocado, né? Deixa eu fazer o download aqui do arquivo. Tá abrindo aqui no Teams agora, tá meio lento, mas chegou aqui agora. Deixa eu pegar o código aqui. O código do Rafael é bem curto, a gente vai conseguir acompanhar aqui. Eu vou botar no terminal para que todos possamos acompanhar aqui. Deixa eu diminuir um pouco, ficou grande demais aqui o terminal. Vem main.cpp. Tá bom. Deixa eu chamar de outra coisa, não sei nem o que tem ali. .cpp. O terminal subiu tanto. Vamos lá, vamos copiar aqui o código. Então vamos lá. Você leu o número inteiro. Aí agora você tem duas variáveis inteiras que são a leitura dos dados. Você vai rodar esse laço N vezes. Você tem uma flag sinalizando que é 3. O que acontece aqui, Rafael? No seu código, veja que você está fazendo o seguinte. Se o D1 é igual ao D2, você sinaliza a sua flag. Caso contrário, você zera ela, né? Ok. Eu acho que eu deveria ter igualado a 1, né? Exatamente. Não, igualado a 1 não. Espera aí. Se a flag é exatamente igual a 3, você retorna 3. O que acontece, Rafael? Do jeito que você fez o laço aqui, você vê, é muito sutil, né? Você passou nos casos de teste aí, não passou? Acho que passou. Foi bem no finalzinho que deu errado. Então, eu vou te dizer um caso de teste que quebra seu código. Olha só, isso é uma habilidade que demora a desenvolver, mas é que construir um caso de teste que quebra seu código. Esse daqui vai quebrar seu código. Eu vou botar 5 lançamentos de dados. Aqui vai ser diferentes. E eu vou começar as igualdades. 1, 2, 2 e 3, 3. Você concorda que esse código aqui devia ter com resposta sim, né? Sim. Vamos rodar o seu código aqui. Ó. Vamos compilar o seu código agora. G++ rafael.cpp. Vamos rodar o a.out com a entrada que eu escrevi. Deu não. Você viu que era um código que era para dar sim, deu não. Então é um desses aqui que te pegou lá na suíte de teste. E por que deu não? Ó, sabendo agora como é a cara do caso de teste, você sabe me dizer por quê? É bem no. Talvez por causa do jeito que eu escrevi o laço for Não. ou a flag. É tipo de código que você tem em linguagem que é procedural, né? Que paradigma imperativo. A ordem dos statements faz diferença. Quando você tem 3 números consecutivos, aí você tem a resposta correta. Mas como você estava checando isso no início do laço, esse deixa eu botar como estava antes para você entender. Aqui no código que eu dei para você, o 3 inteirou aqui na última iteração. Só que como você não vai entrar no for de novo, você não chega aqui para poder fazer a impressão. Ah, tá. Olha só, se eu passo isso aqui para cá, o seu código imediatamente fica correto. Entendi. Viu? É muito sutil, né? É Seu bem- código estava é bem certo, sutil. sua ideia estava certa, mas como você produziu aqui... Aí, Rafael, eu vou te falar que é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer porque nos ajuda a visualizar até para separar o código. Você vê que a minha função de resolução, ela retorna aqui para me imprimir na main, justamente para que no algoritmo não tenha sujeiras relativas à impressão, né? Aqui era melhor você retornar essa string, entendeu? Porque você entende os pontos de saída, onde é que eles estão, né? Aí quando você for avaliar seu código, você fala, porque quando o código está retornando sim, nessas condições, eu conseguiria fazer um código não retornar sim, ou o contrário, um código sim retornar não? Foi quando eu vi seu código, eu tentei produzir e pensei naquela saída. Mas você vê que você estava pensando certo, mas é que é a transformação da sua ideia, que sempre teve certa na sua cabeça, no código, né?
É Uhum. muito sutil, né? Então, invertir essa ordem aqui, faça isso, você vai ver que vai passar como a C agora. Entendi. Obrigado, Tranquilo de professor. nada, continua aí, você tá indo no caminho correto. E, como falei, isso que aconteceu com você, aconteceu comigo também, que agora e acontece sempre, né? Então, pessoal, o Tim está de brincadeira comigo. Eu fechei o código do Rafael e ele me travou aqui. Vocês continuam me ouvindo agora? Oi, alô, vocês me escutam? Sim, professor. Ah, tá, maravilha. O Tim está de brincadeira. Eu vi o arquivo do Rafael, quando eu fechei a visualização, o Teams me travou. Mas é isso, pessoal. Já chegamos às 11h56. Agradeço vocês mais uma vez aí por essa jornada de mais 4 horas. Espero que vocês estejam aí acompanhando a proposta do curso. Eu sei que é duro pra gente, porque a gente está trabalhando sempre correndo atrás do prejuízo, né? Uma disciplina e uma área de estudos que é programação competitiva, onde é que você nunca está confortável, você nunca sabe tudo. Então isso gera um desconforto natural na gente, né? Porque não é o que a gente está acostumado. Mas por outro lado é um potencial absurdo de crescimento, né? Que toda aula, todo encontro, todo contest você tem a oportunidade de aprender algo novo, de sedimentar melhor o conhecimento que você já tem, de descobrir um algoritmo, uma técnica diferente. Então peço a vocês paciência e perseverança que vai valer a pena lá no final. Oi, Guilherme, pode falar. Professor, tem outra lista já? Tem, sim. Todos os sábados eu abro uma nova lista. Ela abre exatamente ao meio-dia, Guilherme. Então a lista associada aos círculos e aos triângulos agora, na verdade, né? Eu introduzo ela ao meio-dia. E ela fica aberta em mais 15 dias, tá? Então a gente vai abrir agora a lista número 4. A 2 vence amanhã. É que tem ela. Eu não consigo ver aqui no vídeo. É porque ela tá como. Quer ver se vai ver ela aqui agora? Eu tô com o vídeo de aberto. É porque ela não começou ainda. Aí no vídeo de quando você vai procurar os contests, ela tá aqui como programada, quer ver? Ela tá agendada. Ela vai começar em 2 minutos, tá vendo? Aí quando você procurar daqui 2 minutos ela aparece pra você. Mas para facilitar a vida, deixa eu voltar aqui e já pegar aqui para vocês o link. Vou botar aqui para vocês no chat. Ó. Esse é o link da lista 4. Em 2 minutos ela abre. Tá certo? Maravilha, senhores. Muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana a todos. Depois eu subo aí o vídeo para o YouTube e as soluções do contest de hoje também, tá? E se vocês tiverem aí como o colega sugeriu, questões das listas também, a gente tem feito pouco upsolving delas, pode trazer que a gente vai tentar fazer aqui também, tá? Obrigado, Gabriel. Um bom dia para você e para vocês todos. Um bom fim de semana. Nos vemos novamente no próximo sábado. Professor, Oi, eu só, quem eu foi que só me chamou? tenho eu só tava eu só tava na lista 1, eu não tinha visto a lista 2 e 3. Isso, tem todas elas lá no vídeo. Você sempre procura por TEP, que vai te dar aí o resultado dessas listas todas. Mas para facilitar aqui eu vou deixar também o link das outras duas aqui, ó. Toda semana a gente vai botar uma nova. Então lembro sempre toda semana que eu hábito de dar uma checada aqui, tá? Mas vai ter bastante lista até o fim do semestre, né, para recuperar aí aquela meta tranquilamente. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Nos vemos aí no próximo sábado.